Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020. Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas o tema principal hoje é sobre a questão do lixo da nossa cidade, da nossa região. Mas antes, eu queria dar um parabéns à minha mãe, Dona Rita. Faz hoje 82 anos. Parabéns, beijo no coração. Essa pandemia está deixando a gente um pouco distante, mas é necessário, isolamento social. A gente pode estar um pouquinho, para a gente cuidar, a gente cuida distante, mas meu coração com certeza está muito perto de você e a senhora vai com certeza aproveitar esse aniversário de hoje gozando de muita saúde. Se Deus quiser, isso tudo vai passar, a gente vai se abraçar, se beijar bastante e comemorar com toda a família. O tema de hoje está super interessante. Nós estamos falando todo dia sobre Covid, mas não podemos deixar de se preocupar com temas fundamentais da nossa cidade. Por exemplo, o futuro da região, da nossa cidade, sobre uma questão tão importante que foi amplamente debatida, vem sendo debatida na nossa região metropolitana, a questão do lixo. E o Ministério Público tem cobrado, tem dado prazos para as prefeituras se adequar e tomar uma medida, uma ação que possa resolver esse problema, e a gente percebe que muitas vezes isso vai protelando, e esse assunto já foi amplamente debatido. Então, hoje, para falar sobre esse assunto, tem, inclusive, vários ambientalistas discutindo sobre esse assunto, estão preocupados na instalação de um incinerador em nossa cidade, no Sítio das Neves. Precisamos se apropriar dessa matéria, saber o que realmente está acontecendo, para que nós possamos tomar posicionamento, que a gente possamos tomar posição na cidade, vir para esse debate, e que a gente tem que levar proposta que realmente traga a solução do problema sem agredir o meio ambiente. E para quem está com a gente hoje, o nosso grande amigo está aqui no Papo Reto do Chico Nogueira, o professor, pesquisador Jeffer Castelo Branco. Queria que o Jeffer entrasse na tela e dar uma boa noite para o Jeffer. Boa noite, professor. Chico, boa noite, agradecer a você o convite. Para mim é um prazer enorme fazer uma live junto com um guerreiro dessa cidade, com um vereador que defende de fato os interesses da população. Obrigado pelo convite e acredite que para mim é uma honra estar ao seu lado, Chico. Eu que sim, sinto honrado, professor, pela sua luta, sua história aí, já vem de longas datas aí, e de vários, sempre defendendo o meio ambiente, e quando se fala meio ambiente, pessoal, você que está nos assistindo, nós estamos falando de saúde, né? Ambiente, para meio ambiente é questão de saúde, então nós temos vários problemas que teve na região, você sempre na linha de frente, sempre trazendo informação apropriada para a gente, para poder a população estar esclarecida sobre esse assunto. Foi assim na termoelétrica de Cubatão, foi assim na cava subaquática, no navio bomba, que a gente vai falar um pouquinho no final, mas agora o tema de hoje é justamente esse incinerador, professor. E eu queria passar só para que mais ou menos vocês que estão em casa, que não conhecem o professor Jefferson, que você entenda, o professor Jefferson é um extremo estudioso, ele é um pesquisador, né, de extensão de saúde socioambiental da Unifesp, mestre em análise ambiental integrada. E também faz parte da Associação de Combate aos Poluentes. Eu queria que você, antes de iniciar o debate, essa discussão que eu acho que vai ser muito rica nesta noite, que você falasse quando foi fundada a Associação dos Combates Poluentes, e assim, a finalidade dela é só regional, é só aqui da Baixada, ou é só Santos? Para você explicar isso para os ouvintes, nossos seguidores do Facebook. Maravilha. Então, Chico, a Associação de Combate aos Poluentes, ela foi fundada oficialmente em 1994, né? Mas ela atua de uma forma não formal desde 1978. É uma associação que ela foi fundada, oriunda do caso Ródia. Você conhece muito bem o caso Ródia da Baixada Santista. Sim. Foi fundada por trabalhadores que foram intoxicados por essa indústria química, e a partir daí, Chico, os trabalhadores começaram a se organizar para tentar resolver essa questão de exposição química, de poluição ambiental, que resulta, como você bem falou, em problemas da saúde dos trabalhadores, da população e de toda a população que foi exposta na Baixada Santista a esses resíduos, né?
Aí, a partir daí, Chico, a CPO ela começou a fazer várias atividades, ela tinha técnicos, obviamente, da indústria, era apoiada, ainda é apoiada por engenheiros, por médicos, por profissionais da área do direito, que articulam conosco na defesa da saúde pública, oriundos de danos ambientais, né? E aí a associação ela teve que abrir o seu estatuto. Primeiramente, ela abriu os seus estatutos para atender trabalhadores de outras partes do país e do mundo que procuravam a associação para ter informações a respeito da exposição humana às substâncias químicas, que no nosso século ela é muito violenta, Chico. A gente pode conversar sobre isso, né? E aí a associação começou também a ser conhecida pelos trabalhadores e, através dos trabalhadores, ser conhecida por populações que eram expostas por substâncias químicas no Brasil e em várias partes do mundo também. Então, nós tivemos que abrir de novo os estatutos para que a associação pudesse dar assistência e atender populações que fossem expostas a substâncias químicas, né? De várias questões químicas nós nos envolvemos, inclusive o caso Shell. A CPO teve uma atuação muito forte dentro do processo do caso Shell, assessorou um pouco na questão do Barão de Mauá, articulamos com várias entidades do Rio de Janeiro, no caso da Cidade dos Meninos, intoxicação por organoclorado, na Bahia, o caso do chumbo, em Goiânia, o caso da radiação. Então, foram articulações que nós fomos fazendo com essas populações, trocando informações com ele, levando um pouco da nossa experiência, e aí hoje a associação está aí. Ela é uma associação que ela articulou junto com a Universidade Federal de São Paulo, né, através do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Socioambiental. Para quê? Para potencializar esses conhecimentos que a CPO já tinha, e a universidade, Chico, ela foi, uma articulação maravilhosa que trouxe conceitos de ciência, conceitos de como lidar com pesquisa para dentro da associação, que enriqueceu muito o trabalho da associação. Inclusive, nós estamos participando de comunidades que são expostas à poluição oriundas de incineradores. Conseguimos, com a ajuda da população em Minas Gerais, fechar um incinerador lá que estava contaminando toda a população, e estamos em luta ajudando a população a tentar fechar um outro em Sarzedo, né, um incinerador industrial em Sarzedo, que está trazendo extrema preocupação para a população, emissão de gases para tudo quanto é lado, e tem sido uma reclamação constante da população. Então, nós temos uma certa experiência, né, também de combate às emissões de incineradores e de queima de combustível fóssil. Não, super interessante. Você percebe que você não é uma associação só regional, ela praticamente faz uma articulação a nível nacional, tem ajuda mútua de pesquisa, de entendimento dessa área de contaminantes, né? Eu acho que você, o professor, e mais os precursores dessa associação, só trouxe para nós aqui, na nossa região, a felicidade de ter pessoas como você que defende, que traz pesquisa e estudos para a orientação da população. Nós estamos aqui na nossa live, aqui, o Siles Paz, a Marie, também da de Peruíbe, um abraço para a Marie, a Fernanda Fernandes, o nosso deputado, nosso guerreiro, Luiz Fernando Teixeira, que é nosso deputado que lutou tanto por não ter nossa termoelétrica, a termoelétrica que estava lá e praticamente sendo colocado goela abaixo na região de Cubatão, que ia afetar toda a nossa Baixada Santista. A Marie, uma guerreira que estava junto nessa luta, vocês também. Eu queria cumprimentar o nosso deputado que está presente nessa live, e aí está falando que essa luta também é dele. Essa luta, vamos estar junto nessa luta do incinerador, vamos estar na luta da Cava, a luta também que já abriu o inquérito da Cava lá na Assembleia Legislativa, mas tem a outra, do navio-bomba, que também está sabendo que está discutindo isso aí. Então, essa luta é também do deputado Luiz Fernando Teixeira, estamos junto, misturado, nossos dois mandatos, tanto o municipal como o estadual. E ele vem aqui, está falando que o vereador Chico faz a diferença aqui na Câmara Municipal de Santos. E você também na Assembleia Legislativa, nosso companheiro de luta. Mas, professor, eu queria que você me abordasse, fazer para nós aqui esse panorama dos impactos ambientais que vai causar no Sítio das Neves, que as pessoas estão... É importante que você coloque para nós aqui, para que essa live vai ser compartilhada, vai ser impulsionada, você coloca no WhatsApp, para que nós possamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível da nossa região. Isso é importantíssimo. Então, eu queria que você colocasse os impactos que vai causar, não só ambiental, mas na cadeia produtiva também, das cooperativas, dos reciclados, que também vão sofrer, que eu sei que você também levantou essa questão, e que você possa mostrar para a gente que essa discussão não começou hoje.
Essa discussão começou lá atrás, e teve uma audiência pública lá 2 anos atrás, onde foi levantada todas as formas de criar a solução do lixo da Baixada, e algumas foram praticamente descartadas, e teve algumas que foram escolhidas que não dariam impacto ambiental. Precisa abordar essas duas coisas. Os impactos que isso está sendo colocado, dessa proposta, e como poderia ser diferente. Por favor, professor. Então, Chico, em primeiro lugar, meus cumprimentos ao deputado Luiz Fernando Guerreiro, né, que ajudou muito lá na termoelétrica. Precisamos da ajuda dele aqui agora também, né, Chico? Da Mari também, ela de Curitiba. Unimos força na questão da termoelétrica e agora precisamos unir força para evitar essa quase catástrofe que querem fazer com a nossa cidade, que é a instalação do incinerador aqui perto da cidade, né? Não está muito longe, né? E também corre o risco, viu, Chico, bem lembrado, é bom que o deputado Luiz Fernando esteja ouvindo, né? Normalmente essas instalações, elas não causam só poluição no local, eles conseguem fazer um cálculo com chaminés enorme às vezes, e os gases são expelidos a uma altura que vence a serra, e o gás acaba indo lá para Santo André, São Bernardo, né? Ele acaba seguindo essa rota e incluindo, né, nessa zona de influência dos gases perigosos do incinerador, para não dizer tóxicos, né, porque são gases tóxicos, arrisca muita probabilidade de que essas cidades ali do ABC recebam influência desse incinerador, dependendo dos cálculos que eles fizerem, que nós ainda não temos acesso a esses cálculos. O incinerador, Chico, ele é uma máquina que foi inventada há não tem nada de moderno no incinerador, a tecnologia é extremamente antiga, né? Porém, no momento da vida humana, ele era até necessário, vamos dizer que não, né? Você não tinha condições de tratar de outra maneira, então era muito comum, e até hoje em dia, de forma inadvertida, você vê as pessoas em bairros da nossa Baixada queimando lixo a céu aberto, né? Sem se dar conta, né, de que essa queima de lixo em céu aberto pode causar doenças nas pessoas, doenças que podem eclodir dali uma semana de a pessoa estar exposta a uma queima de lixo comum, de lixo residencial. Não estou falando de lixo perigoso, não, né? As pessoas, às vezes, misturam plástico, pneu, às vezes vai uma lâmpada fluorescente quebrada, que tem uma quantidade de mercúrio tremenda, né? E junta tudo isso e, às vezes, toca fogo, sem saber que, se ela respirar aquele gás, mesmo que seja um pouquinho, ela pode ficar doente, pode vir a adoecer e, quiçá, dependendo do nível da exposição, até desenvolver um câncer futuramente. Então, para você ver como é complicado a queima de lixo, né, a céu aberto, ela é um problema. E esse problema, ele é reduzido quando você queima ele no incinerador, porém ele não é eliminado. Os problemas da queima no incinerador é extremamente complicada. Por quê? Por que ele é complicado? Porque você pega, por exemplo, a Baixada Santista, ela produz quase 2.000 toneladas de resíduos, se não me engano, por dia, né? Santos acho que 500 toneladas e a Baixada toda dá 2.000 toneladas. Esse incinerador ele vai queimar essas 2.000 toneladas, né? Ele está sendo projetado, pelo menos o acesso que nós tivemos às primeiras documentações que chegaram através do WAVE, né? Eles dão conta que ele tem uma capacidade de queimar 2.000 toneladas, sendo que na Baixada Santista a gente produz 1.800 toneladas. Então ele vai queimar todo o registro da Baixada e sobrar um pouco mais, né? Só que eles começam a dizer nos documentos, desculpe, né, não estou aqui ofendendo ninguém, um monte de falácias, um monte de inverdades, né? A primeira inverdade que eles colocam lá é que aquilo não vai emitir gás de efeito estufa. Pois o que ele mais vai emitir é gás de efeito estufa, gente. É uma falácia, né? É o que eles colocam. Depois eles colocam que o incinerador vai recuperar energia. Né? Um incinerador com esse tipo de tecnologia que eles estão apresentando não vai recuperar energia nenhuma, pelo contrário, vai tocar fogo em todos os recursos possíveis, que geralmente são os materiais que dão para queimar, Chico, que geram uma combustão, que gera calor de combustão, são justamente materiais recicláveis. São papelão, plástico. E se eles forem queimar isso, você vai estar queimando matéria-prima para a indústria. Por exemplo, se você pegar uma lata uma lata de alumínio e jogar num forno e tiver que fabricar outra lata, a quantidade de energia gasta em vez de recircular a latinha é excomunalmente maior.
Se você pegar qualquer outro papelão, e você queimar no incinerador, a quantidade de energia que você vai precisar para fabricar um novo com matéria-prima virgem é extremamente maior. É quase o dobro, o triplo, às vezes 10 vezes maior. Então, não justifica, na verdade, partindo desse ponto de vista, ele não recupera energia, pelo contrário, ele queima recursos em dinheiro da população, que vai ter que enfiar a mão no bolso para sustentar essa queima, e queima recursos naturais também, né? Você veja bem, quando você tem um incinerador queimando bens recicláveis, você tem uma fonte de uma máquina queimando os recursos numa velocidade absurda. Você, por exemplo, nós temos atualmente um nível de CO2 na atmosfera elevadíssimo, né? Mesmo com a pandemia, nós estamos batendo recordes de emissão de CO2 medido lá no meio do Oceano Pacífico, que esse nível de CO2 global são medidos lá na Ilha do Havaí, por 2 institutos. Pois no meio da pandemia agora, nós conseguimos bater 2 recordes de acúmulo de CO2, de emissões de CO2 de todos os tempos, né? Então você tem uma quantidade de gases de efeito estufa já na atmosfera e nós vamos emitir ainda mais, né? Você pensa bem, eles dizem, normalmente incinerador, quando incinera lixo urbano, ele gera cerca de 30% de material de rejeitos, né? De rejeitos perigosos, né? Porque um aterro sanitário, normalmente você recebe lixo não perigoso, né? É um lixo que é considerado inerte, então ele vai para um aterro sanitário, por isso que ele vai para um aterro sanitário, por isso que é aceitável, entre aspas, essa tecnologia, né? Porque você está recebendo um resíduo que não é considerado perigoso, porém, quando você queima ele no incinerador, ele gera 30% de rejeitos perigosos. Então, quer dizer, nós vamos ter que Para ter onde vai esse rejeito? Para onde vai esse rejeito? Pois é, nós vamos continuar tendo necessidade de aterro, só que agora, aterro perigoso, né? Nós vamos deixar para as nossas futuras gerações um presente tóxico, né? Em vez de E aí você pensa bem, por outro ângulo de vista, né? Se você tem um aterro sanitário, você tem lá uma emissão de gás, você não vai deixar de ter emissão de gás, porém, é uma emissão de gás paulatina. Ela vai lentamente, aquele gás vai se desprendendo, vai demorar às vezes 100, 200 anos para todo aquele gás de efeito estufa se desprender. Quer dizer, 100, 200 anos é tempo mais que suficiente para que árvores, para que o oceano consiga pegar esse gás de efeito estufa e quebrar suas moléculas e desprender o oxigênio que a gente precisa. Porém, quando você pega 1.800 toneladas e queima tudo num dia só, você tá reduzindo, jogando na atmosfera uma quantidade a mais de poluentes que o meio ambiente é incapaz de lidar com essa porcariada toda, desculpe a expressão, que é jogada no meio ambiente. Então, levar o Brasil, levar a nossa região para colocar uma máquina dessa no meio da nossa cidade, que é no meio da nossa cidade, se você olhar lá no mapa, é no meio da nossa cidade, queimando essa quantidade descomunal de lixo, é absurdo, Chico. E pasme, né? A gente fala isso, e aí vem o empreendedor como se estivesse falando alguma coisa boa, que se prestasse para a população da Baixada Santista. Esse pessoal ainda é capaz de vir no jornal e dizer, não, ele não vai emitir 30%, nós não vamos descartar 30%, nós vamos descartar só 10%. É um crime maior ainda, porque se você não transforma esses 20%, que seria os 30%, que 10 mais 20 seria 30%, em resíduo sólido, você vai transformar em gás de emissão de efeito estufa, em gás tóxico para a população respirar. Então é uma verdadeira falácia, né? O que eles trazem para a gente, e a população precisa estar muito atenta, porque se essa máquina começar a operar na nossa cidade, a primeira coisa que vai acontecer é a desvalorização dos imóveis da nossa cidade. E a segunda coisa que vai acontecer é aumento de nível de mortes cardiorrespiratórias que acontece em todo lugar. Taxas de câncer vão aumentar, taxas de efeito maléfico hormonal vai começar a acontecer. Isso vai se acumular na nossa cidade. É isso que a gente quer para a nossa cidade? Obviamente não é, né, Chico? Com certeza não é. Professor, você falou uma coisa importante, que inclusive no começo da live eu falei, o meio ambiente tem que se colocar no resumo da saúde. Se nós queremos uma saúde boa para o futuro, nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Então,
a preocupação que você traz aqui, justamente, e é importante que quem está nos assistindo e compartilhe essa live, também compartilhe o nosso Instagram, que é Chico_Setaporte, para que nós possamos levar essa informação para o cidadão, para o cidadã, para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região, nossa cidade, que vai ser afetado se isso acontecer, se isso começar, essa escala industrial de produção de coisas ruins no meio ambiente, com certeza a gente vai ter uma escala industrial de problema de saúde lá na frente. E a gente não está preparado nem para atender já o passivo que a Rodia nos deixou. Nós estamos agora, você vê índice de câncer do pessoas que têm desenvolvido câncer na nossa região muito grande. Então, é oriundo de coisas lá do passado. Então, a gente percebe que nós estamos falando hoje, a cava subaquática, a termoelétrica, graças a Deus, que em Peruíbe, que não aconteceu, mas por conta de muita luta, muita informação, muito dado científico, e muita orientação à população que veio para a luta, mas, como você mesmo disse, professor, muitas vezes o empresariado vem à imprensa falar que está fazendo um benefício, está resolvendo um problema, que nem foi o caso da cava subaquática, que fala, não, o lixo está lá há muitos anos, estou resolvendo o problema. Resolvendo não, está só acumulando o problema para o futuro. Então, é importante que as pessoas tenham esse esclarecimento, professor, no sentido porque a CETESB, da mesma forma que estava se discutindo um licenciamento lá no termoelétrico em Peruíbe, também está discutindo um licenciamento desse empreendimento. A CETESB é um órgão do Estado, é um órgão que tem que defender a população. Então, nós temos que estar atento para isso. Talvez os órgãos públicos, aí, o Ministério Público, tem que também estar de olho nessa fiscalização e para que as pessoas tenham isso bem claro, que essa usina de lixo não vai trazer nenhum benefício para a nossa cidade nem para a nossa região. Sim, vai trazer muitos problemas econômicos, problemas que vão desvalorizar as casas, valorizar os imóveis e também a questão da saúde. Santos, que é tido como uma cidade para se habitar, de primeiro mundo, a questão da saúde, muitas pessoas se aposentam no Planalto, vêm para Santos, pode pegar aí a mudança e subir o Planalto de novo, porque aqui vai ficar uma coisa de insustentável. Se a gente começar a acumular vários projetos que vêm agredir, nós estamos falando do Porto, que tem vários projetos aí que vai agredir o meio ambiente, mas esse do incinerador, se isso realmente vingar, tomara Deus que não vingue, a gente vai estar nessa luta e precisamos da luta de todos, para que possa realmente, exclusive o deputado Luiz Fernando, para que nós possamos esclarecer, primeiramente, professor, esclarecer o malefício que isso ocorre, que vai acontecer, e colocar as alternativas, professor. Eu queria que você falasse um pouco das alternativas, o que pode acontecer, como que poderia ser feito diferente para a gente resolver o problema do lixo. E foi discutido isso na audiência pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre as alternativas positivas que poderia ser implantada. Então, Chico, eu vou falar sobre as alternativas possíveis, que inclusive a gente tem discutido isso fortemente com os ambientalistas, né? Mas é preciso, antes de eu falar isso, eu dizer o seguinte, que quem tem que apresentar as alternativas é o empreendedor. O empreendedor tem que apresentar a alternativa para que a população escolha não só a alternativa tecnológica, como a alternativa locacional. E se isso não tiver no IARIMA, essa é a primeira falha do IARIMA, e o Ministério Público tem que cobrar, inclusive, a empresa por ação ou omissão desses técnicos, se isso não tiver no IARIMA. Então, veja bem, não caberia à sociedade civil fazer uma proposta de alternativa, porque quem tem que trazer essa alternativa justamente é o interessado. O interessado tem que ter um IARIMA e não um COP. Eu não vi o IARIMA deles, não estou dizendo que eles fizeram isso, mas a gente tem visto isso nos IARIMAs por aí, um copia e cola, que até a palavra não tem nada a ver com o contexto às vezes, né? E aí passa isso aí, e aí as coisas não são, de fato, levado numa sequência de licenciamento que possa levar a população a decidir, de fato, o que pode ser melhor ou não na questão do lixo para a nossa região, para o nosso estado e para o Brasil inteiro, né? Então, é preciso que se discuta primeiro qual é a alternativa que a gente tem para tratar do nosso lixo. O fato de a gente não ter discutido isso, Chico, a nível de Santos, regional, estadual e nacional,
leva a vir um bando de picareta do primeiro mundo tentar vender essas porcarias dessas máquinas aqui no Brasil, que está condenada lá no primeiro mundo, eles não têm mais o que fazer com isso. Aí eles vêm aqui no Brasil e pasmem, Chico, né? Nos outros países que nós acompanhamos, como é que funciona isso, eu não sei, possivelmente isso está acontecendo no Brasil, eu não sei, precisa confirmar, eles vêm já com um pacote pronto oferecendo para o gestor, eles vêm já com financiamento para implantar um incinerador, financiamento para um monte de situação, só que amarrado a isso fica todo o nosso imposto, todo o nosso dinheiro que a gente paga de imposto fica amarrado para pagar, a perder de vista esses caras. Inclusive, eles recebem um dinheiro certo da prefeitura, porque amarrou no contrato, e a gente fica cheirando a poluição que esses caras geram na nossa cidade para o resto da vida. Então, não tem. É preciso uma investigação muito séria de como está sendo esse processo de trazer essa máquina infernal para a nossa região, né? Então, é preciso deixar claro isso, né? Eles têm que trazer as alternativas. Agora, Chico, a sociedade civil, os técnicos, os engenheiros, eles têm discutido muito fortemente várias alternativas para o nosso país, né? Inclusive, as alternativas para o nosso país não pode ser igual à alternativa que é para os Estados Unidos e não pode ser igual às alternativas que é para a Europa. São lixos completamente diferentes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria do resíduo que eles geram dentro de casa, eles trituram e vai para o esgoto. Por isso que nos Estados Unidos, o esgoto, lá em determinados estados, dá até para usar para agricultura como adubo. Aqui o nosso não dá. Não dá porque nós não temos essa prática de diluir o nosso material orgânico junto com as nossas fezes, junto com o esgoto comum. Então não dá para fazer isso. E já tentaram fazer no Brasil isso, né? Pegar o nosso esgoto, que é pura caca, e jogar na agricultura. Agora você pode imaginar a caca que foi fazer esse teste no Brasil, né? Então eles vêm trazendo para o Brasil ideias mirabolantes que pode caber lá no primeiro mundo, que estão cheios de problema, que já contaminaram todo o velho mundo. Então eles já está tudo contaminado lá. A ideia de meio ambiente, de poluição, de contaminação ambiental é outra. Lá eles têm que lutar para reduzir a contaminação e a poluição. E aqui eles estão querendo aumentar as nossas taxas de exposição a esses contaminantes sem necessidade, sem que a gente precise disso, né? Então, nós temos várias tecnologias, Chico, por exemplo, a biodigestão anaeróbica, que é muito utilizada no primeiro mundo. Ela trata toda a questão orgânica, todo o lixo orgânico, parte do esgoto também ela pode tratar, se for bem feito esse tratamento, já trata tudo de um jeito só. E dependendo da tecnologia que foi utilizada, porque o fato de ser uma digestão anaeróbica significa que nós estamos livres de problema. Não. Sim. Se não for bem feita, nós estamos cheios de problemas. Uhum. Então, quando ela é bem feita, Chico, a gente gera energia, a gente faz com que os rejeitos vá para a agricultura, se bem analisado, se bem tratado, né? E todo o outro material que eles querem queimar no incinerador volta para a reciclagem. É verdade. Então, quer dizer, praticamente tudo hoje pode ser reciclado, né, professor? Acho que tu tem uma cadeia de produção aí de reciclado enorme que pode ser aproveitado e praticamente ficar o mínimo do mínimo, e esse mínimo ainda ser compostagem, criar adubo, fazer um trabalho de você reaproveitar aquilo para adubo. Então, você tem muita coisa para se desenvolver na área da reciclagem para depois vir com uma solução dessa que vai agredir e está praticamente obsoleta nos outros países e trazem para nós, né? Então, eu estou com a Cilis Paz aqui, na terça-feira, dia 23, entregaremos no Ministério Público Federal um manifesto contra a incineração para assinar conosco. Acesse o nosso Face, Movimento contra a Incineração, e priorize aí, envie os seus e-mails, tá? Eu vou encaminhar, inclusive, eu quero assinar, porque a intenção nossa, viu, professor, junto com os demais companheiros que estão aqui nos assistindo, também o legislativo teria que ser a mesa diretora. Mas eu, enquanto cidadão, enquanto vereador, eu quero também entrar com essa ação. Eu quero entrar porque é impossível, porque a gente deve ficar, e o Ministério Público já foi colocado aqui também, que está ainda a investigação nesse sentido. O Djalma está perguntando onde que é esse incinerador. É no Sítio das Neves, onde o projeto é no Sítio das Neves. Que todos venham para essa luta, o movimento sindical, o movimento ambiental, todo aquele cidadão que realmente
que preze o meio ambiente, a saúde. Precisamos estar unidos nessa luta e criar um grande elo. Sabemos que nós estamos numa pandemia onde as pessoas não podem estar circulando na rua, mas a gente pode engrossar essa discussão, professor. A gente começa aqui nessa live aqui e vamos propagar numa grande reunião virtual que possa fazer manifestações nas redes sociais, também no Ministério Público Ambiental, enfim, vamos buscar todos os nossos recursos necessários para a luta contra essa ação. Por quê? Isso pode vir para casa, professor, a qualquer tempo, qualquer momento, nesse momento de pandemia, que as pessoas não podem entrar, está proibido a entrada, as sessões da Câmara Municipal é via virtual, né? Não tem sessão presencial, então, até o manifesto disso vai ser, apesar que vai ser difícil de se discutir, muito embora exista um decreto de calamidade pública para discutir somente Covid. Então, é importante que a gente fique atento, passando esse processo de calamidade pública, a gente tem que estar atento para a luta e começar a se organizar agora. Se organizar agora para a gente lutar, como os companheiros, as companheiras de Peruíbe também teve uma luta regional, e a gente precisa de muito apoio de toda a nossa região, da Baixada Santista, porque não vai afetar só Santos, vai afetar todos nós. Por isso que nós temos que lutar para que isso não se propague. E em cima disso, professor, eu estava aqui no bastidor conversando, nós fizemos um requerimento logo em seguida que a gente ficamos sabendo dessa denúncia através do senhor e também do Hélio Lopes, que colocou, muito propriamente falando da questão desse incinerador, do projeto de 12 opções de combinações tecnológicas, que foram apresentadas 2 anos atrás, numa audiência pública, 7 de março de 2018, onde foi praticamente, por unanimidade, descartada essas opções que iam afetar o meio ambiente. Então, foi discutido vários outros temas, né, que não agredissem o meio ambiente. Sabemos que o lixo é um problema crônico da nossa região, mas temos que achar soluções que venham de encontro do benefício do meio ambiente e da população. Não adianta a gente achar a solução da cartola, porque o empresário de outro país está trazendo o lixo dele, que ninguém quer mais esse lixo lá fora, para poder instalar na nossa cidade, na nossa região. Então, nós estamos atentos, já fizemos um requerimento, pedimos explicações para o seu prefeito, os impactos ambientais, queremos ouvir aqui o Conselho Municipal do Meio Ambiente e também queremos os impactos de vizinhança, que aí é a RIMA, para poder, o EIVIC, para poder a gente analisar isso com antecedência, esse processo. Então, nós estamos atentos, eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal, eu sou um dos membros, são 3 membros, eu não sou presidente dessa comissão, mas faço parte da comissão. Eu não vou assinar nada nesse sentido de para ser, eu quero ter audiências públicas, queremos discutir bastante isso, e a gente vai provocar, você pode contar com a gente nessa luta, professor. Eu queria realmente falar que tem muita gente assistindo, está aqui colaborando, colocando o André, Lourenço, tá o Djalma, aqui também aqui o Donat Verônico, está aqui o Bartolomeu, também colocando o tema importante desse tema, discutir com a cidade. Então, eu queria deixar aqui que vocês que estão nos assistindo, Jailson Lima, nosso André Mussu, que está aqui na secretaria também, participa também nessa live. Vou deixar um grande abraço e falar para vocês compartilharem, tá? Compartilharem essa live nos seus Facebook, compartilharem no seu Instagram, também nos seus WhatsApp, para que nós possamos levar esse conhecimento dessa ação que a prefeitura pretende fazer para poder solucionar o lixo da região, no sentido de criar uma usina de lixo que vai degradar nosso meio ambiente, vai prejudicar praticamente a questão ambiental, questão econômica, porque o fator econômico tem a questão dos catadores, questão de uma cadeia produtiva que depende da reciclagem, e também a questão dos imóveis, que vão desvalorizar cada vez mais por conta da poluição que vai estar gerando aqui na nossa região. Então, é importante que você se entenda desse assunto e possa ajudar a propagar para os seus colegas, trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. Então, a gente está indo já para o final, professor. Eu queria falar um pouco sobre a questão do navio-bomba, né? A gente estamos aí um outro problema ambiental se avizinhando na questão do navio-bomba que pretende a companhia Docas está implantando com esse novo PDZ que praticamente está sob júdice, que nós entramos com ação no Ministério, uma ação popular no Ministério Público Federal, né, na Justiça Federal, praticamente colocando o PDZ que foi feito de forma errada, não teve audiência pública, não teve discussão, não teve nada. Nós entramos
O juiz acatou nossa ação, o Ministério Público está no processo. Eu acredito que a gente consiga, se Deus quiser, barrar esse PDZ que está sendo discutido desde um ano atrás, os malefícios que vai vir para a nossa cidade, um deles é um navio-bomba, o aumento de particulados na ponta da praia, a questão do um terminal enorme de fertilizante na região outeirinha, onde fica a Unifesp. Então, assim, sem contar a questão do desemprego que vai criar, por conta da questão das empresas que vão fechar por conta do PDZ. Mas ontem mesmo foi tema, ontem foi hoje de manhã, o ministro da Economia, ele já colocou na pauta econômica a privatização da Codesp. É uma outra luta que a gente vai travar, porque ele pretende privatizar, porque privatizando, quem ganhar a privatização, eles fazem o que eles querem desse porto. Aí não tem gerência, porque o porto vai ser mais público, e nós sabemos como lidar com a empresa privada, porque o Estado trabalha para a empresa privada, mas não trabalha para o cidadão brasileiro. Aí vai estar lá um monte de policial na frente, se a gente for fazer um movimento, a gente vai ter um monte de pessoas, o Estado defendendo essas questões que vai agredir imensamente o emprego e o meio ambiente. Eu queria que você falasse a questão do navio-bomba, essa questão que eu sei que vocês têm uma ação também nesse sentido, né, de que é uma termoelétrica que seria abastecida no Planalto. Que você explicasse para a população de Santos, da região, também os riscos disso se implementar, porque muitas pessoas não entendem o que seria navio-bomba, foi um apelido, foi colocado em umas reportagens do DL, navio-bomba, né, foi de manchete, mas é importante que as pessoas entendam o que seria o navio-bomba na nossa Santos e no nosso porto. Sim, Chico. Até se você me permite, Chico, antes de entrar nesse navio-bomba, que você comentou algumas coisas muito importantes, Chico, que é justamente em Bertioga, no estudo do IPT, eles montaram lá um mini incinerador de teste e alguns digestores, que eu não sei o que é. E aí, o que acontece? Esse projeto era um projeto para fazer testes, principalmente. E nós precisaríamos não sei se isso é possível, fazer um pedido de toda a documentação de teste que foi feito nesse incinerador. Toda a documentação. Porque foi dinheiro público, foi dinheiro do nosso bolso, e a gente não sabe de nenhuma das análises ainda que foi feito desse projeto, né? Importante isso. Não foi divulgado nada para ninguém. Nada. E outra coisa, Chico, importante, que a Cilis falou, mais duas coisas, que nós temos aí a Frente Ambientalista da Baixada Santista, que está se reunindo, né, para apoiar medidas políticas que sejam feitas em defesa do interesse público, né? Uma junção de vários ambientalistas, de várias entidades, que é a Frente Ambientalista da Baixada Santista, e que está se articulando fortemente, né, junto, inclusive, com o Fórum da Cidadania, para poder enfrentar esse abacaxi que eles querem botar goela abaixo da população de Santos. E uma outra coisa importante, Chico, para fechar esse assunto, é a questão do WAVE. Né? O WAVE ele está sendo tocado de uma maneira muito estranha, e eu acho que não sei se seria até motivo de ter uma legislação específica da cidade para que o prefeito não saia negociando a saúde das pessoas, negociando com essas empresas diretamente, sem que isso passe numa comissão da Câmara, sem que isso não seja discutido junto com os vereadores, sem que isso não passe do conselho do Condema da cidade, sem que isso seja discutido com a população. É preciso bloquear, fechar a tranca aí, para evitar que a gente faça o que aconteceu com a Cava, né? Reformar um monte de prédio público e aí não se aprovou a lei da cava tóxica e a gente está com o risco de ter cava tóxica aqui na nossa cidade. Então, é muito preocupante toda essa movimentação política, Chico, que se faz necessária para brecar um pouquinho algumas ações do executivo, que às vezes é negociado a nossa revia e contra a gente mesmo. Então, é preciso que não é uma medida que bloqueie o executivo, mas que force o executivo a discutir com os órgãos constituídos nessa cidade para fazer a política e a política que a gente espera que seja feita. Então é muito importante essa questão do WAVE, que está sendo tocada pelo executivo, não está ouvindo ninguém, toca o pau e não toca o barco. Daqui a pouco aprova e ninguém sabe de nada. Isso é um tremendo de um absurdo, né? E aí, Chico, entrando um pouquinho na questão do navio-bomba, é uma outra bomba, né? Que querem trazer para a nossa cidade nesse triângulo, né? Que a gente está chamando de triângulo da morte, que é a cava de um lado, o navio-bomba de outro e o incinerador de outro, né? Então, fecha um triângulo ali praticamente na mesma região, que a gente está chamando de Triângulo da Morte. Elegeram o Largo do Caneu e o Largo do Casqueiro para, a partir dali, destruir a nossa cidade e destruir o que resta de bom na Baixada Santista.
Então, esse navio bomba, senhores, pasmem, é um navio de gás, aquele navio que tem 3, 4 cúpulas gigantescas, né, que carregam em outros países gás natural, que de natural não tem nada, a gente chama de gás natural, as pessoas acham que é natural, é bom. Não, é natural e é veneno que nem se fosse um petróleo, como se fosse qualquer outro gás. Se queimar e se cheirar muito faz mal. Então, o que acontece? Esses navios vão vir com 85 mil toneladas, e tem navios que cabem 120 mil toneladas de gás liquefeito a menos 70 graus, né? Ele vai entrar na nossa barra lá em Santos, vai atravessar o centro da nossa cidade todinha, botando em risco a ponta da praia, botando em risco Itararé, Embaré, botando em risco em Gonzaga. Se esse navio explodir ali, ele arrasa metade da cidade, porque ele é o equivalente a 55 bombas de Hiroshima, ele é equivalente, se explodir, a 500 gasômetros. Para você ter uma ideia, Chico, eu desafio os ouvintes do teu programa a ir na internet e buscar lá a explosão que houve no porto de Tianjin, na China. Uma explosão de um porto que houve na China. Eu vi esse vídeo. Exatamente, e acabou com um porto e um pedaço da cidade. E aí, Chico, só foram nessa explosão, uma explosão equivalente a 21 toneladas de TNT. Destruiu um negócio absurdo. Centenas, quiçá milhares de pessoas foram parar no hospital. Nós estamos falando de 55 bombas de Hiroshima. Uma bomba de Hiroshima tem 15 mil toneladas de TNT. Em Tianjin, era só 21 toneladas. Uma única bomba de Hiroshima tem 15 mil toneladas de TNT. Então, se o pessoal for ver lá, multiplica por 15 mil vezes 55. É o potencial de explosão que vai ter no meio da nossa cidade. Chico, em lugar nenhum do mundo civilizado, deixa um navio desse passar perto de populações, né? Porque, ou descarregar no meio da nossa cidade. Ele vai descarregar, Chico, ali no Largo do Caneco, porque você sabe muito bem que em frente tem o Cais da Lemoa, do outro lado tem a Ilha Barnabé, e se pegar fogo naquela mata, que é isso que pode acontecer, vai tudo pro vinagre, né? Então, quer dizer, é um risco tremendo. É bom frisar isso para os teus ouvintes. Nós não temos nada contra a empresa, a empreendedora Comgás, é uma empresa que presta um serviço muito importante para o nosso estado, para a nossa cidade. A gente só acha que esse projeto deles está mal dimensionado, mal feito, mal localizado, e eles têm que ter uma alternativa séria para oferecer para a população santista. Então, é um navio extremamente perigoso, Chico. Se houver um escape de gás muito forte ali, Chico, a primeira coisa que acontece é criogenizar tudo que tiver perto. Tudo que é árvore, vida, vai ser criogenizado imediatamente. Nos segundos seguintes, é pegar fogo. E nos outros segundos, explodir e levar metade da nossa cidade por os ares. Então, é um absurdo, né? Já teve audiências públicas, né? E foram audiências, na minha opinião, que deveriam ser canceladas, porque foram audiências que foi feito entre a nossa última eleição de presidente, entre o primeiro e o segundo turno, onde as pessoas, os políticos, todo mundo estavam absortos com o processo eleitoral, com toda a razão, porque foi um processo importante, e os processos eleitorais são importantes, né? Então, quer dizer, e aí as audiências aconteceram nesse meio. É um absurdo um troço desse. E aí você tem um Wave, agora na prefeitura, né, em plena pandemia, onde a população não pode ser consultada direito, onde uma consulta pública pode ser feita pela prefeitura, onde os conselhos não estão sendo, de uma maneira correta, consultados, o Conselho de Meio Ambiente. Eu acredito que a Câmara também não estão consultando nada. Isso pode ser aprovado e daqui a pouco nós vamos ter que conviver com uma coisa 500 vezes pior que o nosso gasômetro, Chico. Você lembra muito bem, em 1967, a população que viveu nessa época, né, são várias pessoas, lembra da explosão do gasômetro, que derrubou um bairro inteiro e centenas de pessoas foram parar no hospital. Foi notícia no mundo todo, naquela época, em 1967. Até a Europa anunciou em primeira página essa explosão. Agora, você imagine eles botarem na nossa cidade uma coisa de até 600 vezes pior. É inaceitável um troço desse. A nossa experiência já é nefasta com depósito de gás na nossa cidade. Então, é preciso que a população também acorde para isso,
porque nós vamos ter que conviver, lamentavelmente, com o risco constante de um navio explodir aqui na nossa cara, né? Um risco sério, constante, real, além do que, Chico, veja bem, a tubulação, o traçado... É isso que eu ia perguntar, ia fazer um gasoduto, não é isso? Eu queria que você falasse. Exatamente. Você não imagina. Ali eles escolheram a melhor alternativa para eles. Né? Passa por debaixo de canais que podem ser dragados e a draga atingir esses tubos, passa por dentro de matas, de manguezais que vão ser arrancados para poder passar esse bendito tubo, passa do lado de comunidades que, se houver um vazamento e explodir, vai a comunidade inteira para os ares. Um negócio totalmente absurdo e inaceitável para a população santista e para o meio ambiente já tão castigado da nossa região. Então é preciso que a população santista reaja a esses absurdos, ou os nossos filhos e os nossos netos, e quiçá a gente mesmo, vão pagar um preço altíssimo por essa irresponsabilidade se vier ser implantado, Chico. E nós temos exemplos negativos, né? Estou aqui com o André Leandro aqui. Até hoje a região desconhece um plano de evacuação, né? Evacuação ou hospital de campanha que possa atender pessoas que possam ser atingidas. Exemplo agora, recentemente, aí, com a Ultracargo, nós presenciamos aí a ineficiência do nosso município, da região, de combater o fogo e também mesmo para dar assistência às pessoas que foram prejudicadas pelo aquele incêndio que praticamente não teve a questão de vidas, mas só os danos ambientais que causaram no nosso canal e também no nosso ar, e os danos de saúde, que com certeza muitas pessoas foram contaminadas com aquele cheiro do combustível, né? Chico, se você me permite, até dando razão para você total, nós fizemos um estudo baseado numa disciplina que nós temos na universidade, nessa região que você está falando. As pessoas foram severamente impactadas na sua saúde. É preciso que, nessa segunda parte do TAC, que o Ministério Público vai assinar, vai discutir junto com a Ultracargo, que eles tenham em consideração a assistência à saúde a essas pessoas, Chico, que muitas delas não conseguem nem remédio para o seu problema cardiorrespiratório que afetou esse incêndio. Então é preciso que o Ministério Público pense com muito carinho, muita atenção, em montar um posto de saúde digno, com distribuição de remédio gratuito para problema respiratório naquela região, que é gravíssimo. Sim, é gravíssimo, Chico. Com certeza. Estamos já indo para o final aqui. Cara, esse papo vai longe, viu? Que você tem outra live daqui a pouco, mas esse papo vai longe. Sim? Mas tem muita gente aqui agradecendo. Agradeço a presença de vocês todos aqui que entraram na nossa live. Compartilhe mais uma vez. Não deixe de compartilhar na sua rede social. Também nosso Instagram, Chico_Setaporte. E vocês aqui que estão nos acompanhando, o professor Jeff Castelo Branco trouxe para nós uma informação muito importante que entrou agora na live, que você assista desde o início, que é importante para falar sobre... Nós estamos falando sobre a usina de lixo, incinerador que está querendo ser implantado na Sítio das Neves, aqui na cidade de Santos. E nós estamos preocupados com essa situação, porque não é a melhor solução para o lixo da região de Santos. Então, vários problemas podem ocasionar se isso for concretizado, e a gente vai trabalhar a partir de agora, já está essa luta aí, eu acredito que já tem uma luta, tem uma comissão também do meio ambiente da Baixada Santista, e nós vamos estar colocando todo o nosso mandato à disposição, professor, dessa luta de vocês, propagando essa luta também do movimento sindical, para que a gente possa somente estar junto em defesa da saúde, em defesa do meio ambiente, em defesa do emprego de qualidade, em defesa do desenvolvimento econômico, porque muitas vezes as pessoas colocam nós, que defendemos o meio ambiente, somos pessoas atrasadas que não querem ver o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, queremos desenvolvimento econômico, sim, na nossa cidade, nossa região, mas sustentável. Obrigado pela sua participação, fico imensamente agradecido que você ter aceito o nosso convite. Vamos chamar outras vezes para falar sobre um tema que você quiser falar, estamos juntos nessa luta, e queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fico com Deus, fique em casa se puder, e vamos continuar na luta virtual, que com certeza, quando acabar isso, a gente vai para as ruas, gritar muito forte, chega de agredir nosso meio ambiente. Um forte abraço a todos vocês, fico com Deus, até a próxima. Um abraço, Chico, um abraço a todos. Um abraço, fico com Deus.